para festas de orgia, em homenagem ao deus Baco. Eles traziam mulheres, sacerdotisas que eram prostitutas, e havia um costume interessante: a pessoa bebia, e quando estava querendo beber mais, ele saía, vomitava e voltava para beber de novo. E eles passavam dias e dias na orgia, perdiam completamente o sentido de tudo. E nesse momento o rei ficava completamente louco. Era uma festa tão cheia de sexo impróprio, bebida e tudo mais, que se nós tivéssemos uma capacidade de filmar o passado, essa cena não poderia ser mostrada para menores de 21 anos. Ou talvez de 40, né? Tudo que você pode imaginar eles praticavam ali, inclusive, pasmem, bestialismo, sexo com animais, em alguns casos necrofilia, sexo com mortos, e em alguns casos pedofilia, sexo com crianças. Por isso Deus abominava aquelas religiões pagãs. Então quando a gente vê a cena da festa de Belsazar, a gente imagina apenas uma festa, era algo muito pior do que isso. Muito pior. E a ira de Deus caiu sobre aquilo ali. Deixe-me só começar com vocês dizendo um pouquinho sobre a dúvida que alguns levantaram. Eu já falei aqui que tem pessoas que insistem tanto em acreditar numa coisa que ele acaba vendo aquilo. É interessante, quando você acredita demais numa coisa, você acaba vendo aquilo. No início, todos os céticos duvidavam que a história de Daniel fosse uma história verdadeira. O argumento deles é muito simples. Babilônia não existe em canto nenhum do mundo. Se o livro de Daniel é verdadeiro, onde é que está o reino da Babilônia? Eu já mostrei para vocês aqui que a partir de 1799 começaram as escavações no Iraque, um ano depois do encontro da Pedra Roseta, e encontraram finalmente a cidade de Babilônia. Aí os céticos tiveram que engolir. A gente estava enganado. Realmente Babilônia existe. Mas Nabucodonosor não existe. Quem construiu Babilônia foi Semíramis. Possivelmente até esposa de Nabucodonosor. Só que, depois de algum tempo, as escavações encontraram tijolos com inscrição cuneiforme que foram decifrados, e verificou-se que Nabucodonosor existe. Só que o pessoal eles não desistem. Nós estávamos errados. Babilônia existe. Nabucodonosor também existiu. Mas Belsazar não existiu. São teimosos, né? É mais ou menos o critério que alguns articulistas de revistas como a Veja, a Super Interessante, a Galileu do Brasil estão colocando agora para dizer que Abraão não existe, que Samuel não existe, que José não existe, que Moisés não existe porque não acharam no Egito o nome de Moisés. Mas um dia vão achar, aí vão duvidar que Arão existiu, e vai assim por diante. No passado duvidavam de Jesus ter existido. Quando provou-se pela arqueologia que Jesus existiu, agora eles duvidam que ele ressuscitou. E vai por aí afora. Uma coisa é querer encontrar a verdade. Outra coisa é querer que a verdade esteja ao meu lado, custe o que custar. Tem gente que Uma vez, só para ilustrar isso que eu acabei de dizer, um indiano referenciava as águas do rio Ganges. E ele ficava todos os dias banhando ali no rio Ganges e se purificando com as águas do rio Ganges, que eles acreditavam que eram puras. E as pessoas bebiam a água do rio Ganges, aquela coisa toda. Um amigo europeu chegou para ele e falou o seguinte: mas você não tem medo de se contaminar com essas águas tão sujas? Ele disse: não, o rio Ganges é sagrado. Ele desce dos Himalaias, abençoado pelos deuses, e ele é sagrado. Ele não tem nenhuma contaminação, eu creio nisso. Aí o amigo europeu falou: é mesmo? Pegou umas gotas d'água do rio, colocou no microscópio e mostrou para o hindu. Quando aquele religioso viu as águas do rio totalmente poluídas, ele ficou desgostoso com a realidade, pegou uma pedra e quebrou o microscópio. E continuou acreditando que o rio Ganges era puro. Acontece isso então. Será que Belsazar existiu? Sabem por que eles duvidavam da existência de Belsazar nesse tempo? Quando encontraram em Babilônia a lista dos reis de Babilônia, que eu falei com vocês daqueles tabletes das crônicas de Nabonido, já contei aqui para vocês. O último rei de Babilônia, segundo a lista oficial, era Nabonido. E esta lista dos reis de Babilônia diz que quando Nabonido reinava em Babilônia, ela foi tomada pelos medo-persas. Na lista não consta ninguém
chamado Belsazar. Entenderam o problema? Nas várias listas dos reis da Babilônia que foram encontrados no Egito, nenhuma lista constava o nome de Belsazar. E para piorar a história, o último rei da dinastia babilônica era Nabonido. Só que quando você lê a Bíblia fala que o último rei de Babilônia foi Belsazar. E que foi quando ele governava em Babilônia que, naquela noite, veio o desfecho, porque, leia comigo para você ver, o verso 31. Verso 30. Depois que descreve essa festa, o capítulo termina: naquela mesma noite foi morto Belsazar, rei dos caldeus, e Dario, o Medo, com cerca de 62 anos, se apoderou do reino. Então, pela Bíblia, qual foi o último rei da Babilônia? Eu não ouvi ainda a resposta. Segundo a Bíblia, qual foi o último rei da Babilônia? Mas, segundo a arqueologia, o último rei da Babilônia era Nabonido. Aí os céticos, está vendo? A Bíblia mentiu. A arqueologia não confirma a Bíblia. Puxa, será? Essa dúvida ficou por muito tempo. Até que, finalmente... E essa é a foto do Nabonido, eu esqueci de mostrar para vocês. Esse aqui é Nabonido, considerado o último rei da Babilônia, que era sacerdote do deus Sim, o deus da lua. Estão vendo a lua aqui? O deus Sim era o deus da lua. Tanto é que um dos companheiros de Daniel chamava-se Sadraque, que em acádio significa servo de Sim, o deus da lua. Aqui você tem o Nabonido. Quem era o último rei de Babilônia? Belsazar, segundo a Bíblia, ou Nabonido, segundo os tabletes cuneiformes encontrados na Babilônia? Bom, esse cavaleiro aí resolveu o problema. O nome dele era Talbot. Em 1861, Talbot traduziu alguns tabletes que ele encontrou na Babilônia. Ele era um dos arqueólogos da Sociedade Britânica de Arqueologia. E Talbot descobriu uma oração em que Nabonido pedia a bênção do Deus Sim sobre o seu filho. E o nome do filho aparece lá: Bel-Ushu-Azar, Belsazar. Então nós já tínhamos uma prova arqueológica de que o rei Nabonido tinha um filho chamado Belsazar. Mais à frente, Deus permitiu que os arqueólogos encontrassem outros tabletes com outras partes da história da Babilônia. E esses tabletes esclareceram o problema. É que o nosso famoso Nabonido era um good life. Ele não gostava muito de trabalhar. Você sabe que a monarquia, infelizmente, tem dessas coisas. Não é incomum você encontrar na monarquia alguns príncipes que a única coisa que ele fez pela humanidade foi ser presidente de uma sociedade para a preservação das pulgas do Himalaia. Uma vez eu estava lendo um livro sobre algumas pessoas herdeiras de grandes fortunas e é tragicômico a vida que muitos levam. Um deles, durante toda a sua vida, o que ele mais fez foi colecionar mapas antigos. O outro passou a vida toda colecionando selos. E um morreu com 63 anos sem saber, ao menos, como usar uma calculadora eletrônica. E eram donos de grandes fortunas. Vocês sabem que o dinheiro, às vezes, quando é mal administrado, ele traz esse tipo de problema. A pessoa começa a ficar embebecida e ele perde a noção da realidade, ele perde completamente. Um dos entrevistados, que era filho de dos grandes empresários, dos maiores empresários do mundo, que o pai dele aparece na lista da revista Fortune como um dos mais ricos do mundo, ele chegava a dizer que até os 15 anos de idade, ele pensava que todo mundo era pobre como ele. Quando ele estava mais ou menos com 15 anos, na escola, que a professora mencionou pessoas que passavam fome na África, ele não sabia o que era aquilo. São totalmente alienados. Infelizmente acontece esse tipo de coisa. Não são todos, mas há casos. Nabonido era desse tipo, alienado. E Nabonido não gostava de trabalhar. Essa crônica babilônica diz que a maior parte do tempo Nabonido ficava num oásis, que hoje é a Arábia, chamado Temá. Havia um palácio de verão, e o verão dele durava o ano inteiro. E ele gostava sempre de ficar ali no palácio de verão da cidade de Temá, do oásis,
de Temá, no norte da Arábia. Sempre, ele ficava ali. E Babilônia, a capital, ficava vazia. Para não ficar chato entre os políticos, um dos tabletes menciona que Nabonido nomeou o seu filho, Belsazar, o co-regente do reino. Então, enquanto o rei de verdade ficava lá no oásis, quem ficava administrando a cidade aqui era o filho dele, que era um co-regente. Agora que nós entendemos então por que